Pessoal, graça e paz. Antes da gente começar a falar a respeito dessa nova polêmica, né, eu gostaria de te convidar para o nosso curso de teologia à distância, para que você venha a fazer parte. É um curso 100% online, 100% digital. Não precisa você ter um computador para fazer esse curso. Você pode fazer ele inteiro pelo celular. Você vai receber todos os conteúdos. Apostilas em PDF, questionários em PDF, materiais extras em PDF, videoaulas, tudo no WhatsApp e também no e-mail. Trata-se de uma teologia puramente bíblica, imparcial. O curso é não denominacional, certo? A nova turma estava com o início marcado para o dia 6 de abril, né? Mas por decorrência dessa questão da epidemia e de algumas paralisações em algumas empresas, né? Então a gente adiou aí a data de início para o dia 22 de abril, mês que vem, né? Ainda dá tempo, garanta a sua vaga, entre em contato comigo. Os detalhes, o passo a passo na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional, o resumo de cada um, né? É só acessar a descrição do vídeo, certo? E o primeiro vídeo que deu início a essa polêmica toda foi esse aqui. De cura, peguem os lenços de vocês, porque vocês não enviam um pouco para a Itália? Veja aquele país, veja a Espanha. São milhares de mortos. Eu vou deixar o link para você assistir esse vídeo na íntegra aqui nos comentários, tá bom? Todos nós sabemos que recentemente o Paulo Júnior abraçou a doutrina calvinista, né? E um dos itens da doutrina calvinista é esse, o cessacionismo. Então ele não acredita nos dons de cura, por exemplo, nos dias atuais, né? Não sei se ele já era cessacionista antes de abraçar o calvinismo. Vou falar muitas coisas sobre a doutrina calvinista aqui nesse vídeo e quero deixar bem claro que eu respeito as pessoas que são calvinistas, tá? Eu só discordo da doutrina mesmo, ok? Aqui o Paulo Júnior usou um tom, digamos que generalizador, meio que generalizou, né? Nós sabemos que existem muitos impostores, principalmente dentro do meio neopentecostal, sem generalizar e com todo respeito aí aos irmãos neopentecostais. Mas existem muitos impostores que dizem ter esse dom e então usam isso para arrancar grana dos fiéis, certo? Infelizmente, isso é um fato. Porém, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio, certo? É preciso ter isso em mente. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, certo? Esse aí é o primeiro ponto. Outra coisa, o Paulo Júnior não pode usar esse item da doutrina dele. Daqui um pouco a gente fala do Silas. Calma, calma, respira, certo? Então vamos continuar. O Paulo Júnior, ele não pode usar um item da doutrina dele, nesse caso o cessacionismo, para tentar as pessoas que já foram agraciadas com esse dom de cura e oraram e através da oração pessoas foram curadas. Ele não pode usar esse item chamado cessacionismo para tentar essas pessoas, para fazer com que essas pessoas tentem a Deus. Olha, Deus, em certa ocasião o Senhor me revelou
para orar para o fulano, orei, o fulano foi curado. Agora eu vou lá na Itália, vou curar todo mundo. Não é assim que funciona. A pessoa não pode tentar Deus. Agora, se Deus revelar para ela, olha, vá até a Itália ou até a Espanha, sei lá, e ore e as pessoas serão curadas, aí sim. Porque esse dom de cura, que não tem a ver com os dons ministeriais, não vou entrar no mérito da etimologia, mas esse dom de cura, ele está atrelado ao dom da revelação. Deus revela para a pessoa, ore, ou Deus toca na pessoa, ore para aquele ali ou para aquele outro, sei lá, né? Então é errado usar o cessacionismo para tentar as pessoas ou para fazer com que essas pessoas tentem a Deus, ok? Outra coisa, mais um ponto aí. Não vou usar o termo desafio porque não cabe aqui no contexto, certo? Mas eu convido o Paulo Júnior, claro, se ele quiser, para a gente conversar acerca da vigência dos dons nos dias de hoje, ele com a Bíblia dele, eu com a minha, né? Lógico, sem levar em conta arminianismo, calvinismo, catolicismo, molinismo, adventismo e etc. Convido ele para a gente conversar. Vamos discutir 1 Coríntios, capítulo 13, e outros capítulos que falam de dons, enfim. Vamos fazer a exegese imparcial disso, né? Eu convido. Eu acho que e eu acredito que ele é uma pessoa sincera, acredito que ele vai mudar de ideia depois de uma conversa dessa. Não por causa de mim, pelo amor de Deus. Também sou um pecador, mas por decorrência da lógica contextual que a Bíblia apresenta acerca desse assunto. Ok? Então, esse aí é mais um ponto. Quero falar um pouco mais. A teologia que o pastor Paulo Júnior abraçou, que é a teologia calvinista, afirma, por exemplo, que Deus decretou o pecado de Adão, Institutas, livro 3, capítulo 23, seção 07. Então Adão cumpriu o decreto e a partir daí a humanidade entrou em depravação total. A Bíblia diz, em Gênesis 3,17, que Deus ordenou que Adão não pecasse, não comesse do fruto. Mas o calvinismo afirma que Deus decretou que ele comesse, que ele pecasse. O Paulo Júnior abraçou o calvinismo. É um direito dele? Eu respeito, mas discordo da doutrina, né? Essa doutrina também diz que Deus só pode prever aquilo que ele mesmo decretou. Recentemente foi noticiada uma coisa muito ruim. Algumas palavras eu não posso falar aqui no vídeo, caso contrário, o filtro do YouTube, o filtro de áudio, assinala meu vídeo e, enfim, coloca restrições, é uma burocracia esquisita, né? Mas recentemente foi noticiada uma coisa muito ruim que uma mãe fez com a própria filha por decorrência de algumas alegações concernentes ao padrasto. Acho que vocês já viram aí essa infeliz notícia, né? Então, dentro dessa doutrina, Deus só pôde prever essa coisa ruim porque Ele mesmo decretou. Dentro dessa doutrina, a presciência de Deus é condicionada. Deus só pode prever aquilo que Ele mesmo
decretou, certo? As implicações lógicas são, né, infinitamente... Bom, não vou entrar em detalhes. Essa doutrina também faz outras alegações, por exemplo, todos os pecados cometidos pelos homens são decretados por Deus. É uma alegação dessa doutrina, inclusive faz parte da confissão de fé dessa doutrina. Aí eles dizem que a culpa continua sendo do homem, mas é Deus que decreta todos os pecados que o homem comete, seja ímpio, seja justificado, todos os pecados cometidos são decretados por Deus, segundo essa doutrina que o Paulo Júnior abraçou, né? Então, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. O Paulo Júnior é uma boa pessoa, está vivendo aí esse engodo. Tenho fé que ele ainda vai abrir os olhos, ainda vai voltar a ser o que era antes, né? Mas o Paulo Júnior, aqui ele sentou em cima e falou dos outros. Você entendeu, né? Quando é que ele vai começar a falar acerca dos erros doutrinários da doutrina que ele abraçou? Bom, ele não quer ser o paladino? Então, cara, a gente tem que ser imparcial, ok? Eu poderia falar tantas coisas acerca dessa doutrina que ele abraçou, mas eu sei que as pessoas que seguem aqui o canal já devem estar enjoadas, né, do tanto que eu falo dessa doutrina aqui. Mas é cada tipo de bizarrice. E isso tudo ocorre principalmente, não só por causa disso, mas principalmente porque em Romanos capítulo 9, por exemplo, confundem proetoimazo com catartizo, confundem prognóstico com proorizo, então fazem algumas confusões, né? Criam um abismo, e para tapar esse abismo, criam um outro abismo, e assim consequentemente, né? Esquecem ou ignoram de forma proposital o contexto e o conjunto do contexto da passagem onde são citados Esaú e Jacó em Romanos. Ignoram Gênesis, Malaquias, ignoram, né? Ora, se o apóstolo Paulo não quisesse que os contextos de cada referência importada fosse levado em conta, ele não teria citado as referências, pô. Ele teria citado Esaú e Jacó de uma forma avulsa, por questão de lógica, né? Mas enfim, fazem aí uma série de confusões, né? Não só catartizo com proetoimazo, não só proorizo com prognóstico, mas em outros livros da Bíblia também fazem outras confusões. Por exemplo, em algumas passagens confundem taço com proorizo também, etc. Não vou entrar nesses detalhes, mas para a gente finalizar aí e começar a falar acerca do Silas, eu quero deixar mais um ponto acerca do cessacionismo, ok? Se nós hoje não estamos presenciando tantas curas, eu já presenciei, certo? Eu já presenciei. Só que existem pessoas que ainda não presenciaram nenhuma cura. Se isso está ocorrendo, certo? Se poucas pessoas podem presenciar esse tipo de dom de forma real, claro, sem ser aqueles teatros que criam por aí, né? Isso é culpa nossa, é culpa minha, é culpa dos pecadores, é culpa nossa, não é culpa do Espírito Santo, certo? É culpa minha, culpa do Paulo Júnior, culpa de todo mundo que peca, não é culpa do Espírito Santo. Você não pode, dentro da lógica bíblica, não estou falando de lógicas do Zezinho, do Huguinho ou do Luizinho.
Eu estou falando de lógicas bíblicas. Você não pode dizer que, eu não vejo ninguém sendo curado porque o Espírito Santo não cura mais nos dias de hoje. Não é culpa do Espírito Santo. É culpa dos pecadores. É culpa nossa. Certo? É culpa nossa. Porém, mesmo assim, esse dom não foi erradicado, não cessou. Ainda hoje pessoas são curadas. Se você ainda não viu, isso não te dá o direito de ir contra a lógica bíblica, certo? E também não é motivo para você sair pregando por aí que nós estamos em uma época onde os dons do Espírito não são mais vigentes e etc. Né? Então, o Paulo Júnior precisa enxergar, aí com todo respeito à pessoa dele, com todo respeito às pessoas que seguem ele, mas ele precisa enxergar as bizarrices que a doutrina que ele abraçou defende, para depois querer falar dos outros e apontar e etc. e tal. Né? A gente precisa ter consciência. O negócio não é bagunçado assim, não. Ok? Também não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade ou algo nesse sentido. Longe de mim, também sou pecador e tal, também erro, posso errar, mas a gente tem que ter consciência, né, Paulo Júnior? Né? Repito aí, com todo respeito à sua pessoa. Agora vamos falar sobre o Silas. Eu vou responder a esse fariseu com fatos, Bíblia, e no final eu vou fazer um desafio a ele e quero ver se ele vai topar o meu desafio. Eu vou começar com um vídeo que eu gravei agora terça-feira, dia 24 em Natal, que crê em cura e milagres, orar por todo mundo para ser curado. Em Mateus 9,12, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Na Bíblia, que quem ora por enfermos cura todo mundo. A imposição de mãos foi Jesus que falou. Eu não sabia que você tem mais valia do que Jesus. Eu não sabia disso. Igrejas abertas no Brasil, orando e ajudando pessoas. A minha está de 9 da manhã até as 9 da noite. Mas nunca teve a experiência pentecostal, por isso que é um recalcado. Essa palavra aqui, estou desafiando. Estou desafiando. Não é me contraditar em vídeo, não. Entra na justiça contra o que eu estou falando. E vamos ver quem é que está com a verdade. Vou deixar o link para você assistir o vídeo completo. Tá bom? O link nos comentários. Eu não vou falar acerca do temperamento, da altura de voz, se ele falou calmo, se ele falou mais de uma forma enérgica. Não. O foco não é analisar isso aí, certo? Existem canais que avaliam, né, essa questão da expressão corporal, o tom de voz e etc. Não é o meu caso, ok? Mas aqui o Silas mostrou, né, os fiéis da denominação dele doando sangue e tal, ajudando, falou acerca de algo relacionado ao social, falou também do dom de cura, mostrou ali o testemunho de uma pessoa que foi curada, enfim. Né? Gostei do vídeo dele, quero deixar bem claro que em relação à teologia do Silas eu discordo 98%, não vou ser hipócrita ao ponto de falar que eu discordo de tudo que o Silas diz concernente à teologia. Se você discorda de tudo que ele fala acerca de teologia, ok, respeito, é um direito seu. Mas eu não discordo de tudo. Discordo aí de 98%, mais ou menos isso. Ok? Mas nesse episódio aqui desse embate recente, o Silas foi melhor. Foi bem melhor. E eu não gosto de ter que admitir isso. Não gosto.
ok? Mas às vezes a gente tem que admitir, né? Ele foi melhor. O Silas, ele às vezes comete aí algumas peripécias, né? Por exemplo, aquela vez que ele trouxe aí o Maurice Cerullo, né? E fez aquela campanha meio que cabalística, né? Acerca dos números e da oferta e tal. Ele também trouxe o Mike Murdock, né? Que também falou muito acerca dessa questão da grana, enfim. Né? Mas quando ele fala de documentação, geralmente ele não brinca. Ele costuma falar sério quando o negócio é voltado aí a documentos. E aqui ele disse que tem documentos, sei lá, relatos, enfim, que comprovam que o pastor Paulo Júnior deu uma espécie de golpe aí para assumir a liderança da denominação, né? Repito, nessa questão ligada a documentos, ele não costuma brincar, né? Há uns 3 anos eu recebi alegações e depoimentos de algumas pessoas dizendo isso também acerca do Paulo Júnior, né? Mas o foco do canal não é divulgar coisas pessoais, não é. Outras pessoas que também têm canal no YouTube receberam, né, e-mails na época e tal. Né? Eu optei por não divulgar, até mesmo porque eu não tenho provas. E se eu tivesse também, não divulgaria, porque o foco do canal é outro. Resumindo, nesse embate recente, o Silas foi melhor, né? Discordo aí em torno de 98% da teologia que ele prega, que ele ensina, até mesmo porque é uma teologia basicamente dispensacionalista, né? Já acreditei no dispensacionalismo, já fui pré-tribulacionista, certo? Paulo Júnior também já foi. Mas aí eu vi que o pós-tribulacionismo é o correto dentro do contexto. Né? Abandonei o pré-tribulacionismo, né? Já acreditei em total determinismo divino, já acreditei em dupla predestinação, essas coisas aí inseridas no calvinismo. Né? Me arrependi amargamente, mudei de ideia, faz parte da vida. Né? Só não muda de ideia quem não tem ideia para mudar. Né? Então, nesse último embate, aí o Silas está com a razão, embora a gente possa discordar dele em algumas coisas mínimas e tal, mas é isso aí. Né? Espero que as pessoas não peguem trechos isolados para dizer, olha, ele está defendendo o Silas, olha... Gente, pelo amor de Deus, né? Faça parte do nosso curso de teologia à distância. É uma teologia sólida, objetiva, clara, imparcial, certo? Faça parte. A nova turma vai ter início no dia 22 de abril, mês que vem. Ok? Os detalhes na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional, o resumo de cada um, certo? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.